hoje, dia de São Pedro Furrier, né, no calendário Uhum. canônico, né? Vamos entender um pouquinho a história de São Pedro, né? Desconhecido no Brasil a princípio, né? Foi, entretanto, um grande santo em algo semelhante ao Cura d'Ars, como pároco. Para quem não conhece o Exato. Cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, é, e a São João Dom Bosco como fundador. A São Pedro de Alcântara, grande santo. Poucas pessoas sabem, mas São Pedro de Alcântara, ele é o padroeiro do Brasil, né? Isso. Depois é que foi colocado como padroeiro do Brasil Nossa Senhora da Aparecida, né? Mas o Isso. primeiro foi São Pedro de Alcântara, um grande santo taumaturgo que a gente tem e poucas pessoas conhecem. Como reformador e Santo Afonso de Ligório como missionário, né? Vamos lá. Glaucio quer ler a respeito da Lê, história? lê, lê aí. Aí depois Muitas não precisa ler vezes, tudo. pronto, né? Muitas vezes os santos devem a famílias bem formadas e pais piedosos sua propensão para a santidade. São Pedro Furrier não fugiu a essa regra. Seus pais, Domingo Furrier e Ana Naquart, eram mediocremente dotados de bens da terra, mais ricos dos celestes, e legaram a seus 5 filhos, como seu maior tesouro, a integridade da fé. Importante demais. São Pedro Furrier nasceu no dia 30 de novembro de 1565 em Mirecourt, nos Vosges, região da Lorena, França. Então, um deducado, né, um ducado independente. Seus pais o consagraram especialmente a Deus e o destinaram, casos correspondentes aos seus anseios, né? Para o serviço aos altares, Deus aceitou benigno esse oferecimento, acumulado o menino de graças especiais. Sobe mais um pouquinho, Luciano, para poder ver se tem algumas coisas mais específicas a respeito da vida dele, né? Nossa. Ele tem por tópico separado Uhum. maus tratos, tentativa de assassinato. Sobe mais um pouquinho, Luciano, para a gente ler esse pedacinho aí. Pedro queria consagrar-se inteiramente a Deus. Não faltavam, então, na Lorena conventos e casas religiosas, cheias de fervor, que pudessem atraí-lo. Entretanto, escolheu os cônegos regulares de Santo Agostinho, de Chalmocei, muito decadentes na época, nela ingressando aos 20 anos de idade. Apesar da sua profunda humildade, quando noviço, foi mal visto pelos religiosos, porque sua observância eximia do regulamento era para eles uma constante censura. Enfim, ele perseverou e recebeu a ordenação sacerdotal em 1589. Seu superior enviou novamente à Universidade de Pont-à-Mousson para completar seus estudos de teologia sob a direção de seu parente, João Fourier, que também teve a glória de haver formado São Francisco de Sales. Após ter aprofundado-se no estudo da teologia, Sagradas Escrituras e obra dos padres da Igreja, voltou para seu convento, pelo desejo de seus superiores de que ali restabelecesse a antiga regularidade e fervor. Só vou ler mais esse parágrafo. Sobe aí, Luciano, por favor. Tu abre ali, Bruno, por favor. Sem criticar ou queixar-se, procurava conquistar seus confrades pelo exemplo. A tática não surtiu efeito, pois os maus odeiam os bons porque são bons. 3 ou 4 membros dos irregulares da comunidade ligaram-se contra ele, submetendo-o a toda sorte de confusões, chacotas e maus tratos. Inclusive, atentaram contra sua vida, procurando envenená-lo. Nossa, isso foi porque eram amigos, né, de convento. Mas Pedro comia tão pouco que não lhe fez mal o veneno que lhe misturaram. Sua mortificação salvou-lhe a vida. Olha só, coisa estranha. Bem, é isso. O Glaucio quer fazer algum comentário a respeito da vida dele? Se você já leu previamente, né? Seria interessante algum comentário mais profundo a respeito dele. Boa noite, seu Júlio. Graças a Deus nós estamos todas as sextas trazendo esses exemplos dos santos, né? E nós vemos que dentro da unidade da igreja há uma sadia diversidade de espíritos, né? Então, há santos que se destacaram pela pureza, como São José, há santos que se destacaram pela sabedoria, como Santo Tomás de Aquino. Mas, como a gente sabe, todos os santos partilham da virtude da humildade. São Pedro Fourier, e ele é um santo deste dia, mas a igreja tem incontáveis santos, né? Eu estava lendo essa matéria aí, o que é interessantíssimo é que ele tinha muito cuidado, por exemplo, com a pureza, como um santo deve ter. Então até as vestes dele refletiam isso, entendeu? Ele se cobria completamente. Ele percebia que podia ser tentado
pelas vias que, enfim, o número de pecados que se cometem hoje em dia pelas vias sexuais, né, é gigantesco. E ele ia nessa radicalidade de preservar a pureza. Aí é muito interessante essa passagem quando, então, esses irmãos, frades dele, tentam matá-lo, né, envenenando, mas aí ele, por causa da penitência que ele fazia de comer tão pouco, acabou não morrendo, né, acabou não morrendo. Isso tem a ver, isso tem uma relação direta com aquilo que a gente estava falando sobre a Divina Providência no programa passado. Lembra do caso que eu contei do trem lá nos Estados Unidos, né, que, enfim, né, não sei se Bruno viu não, enfim, mas as pessoas foram preservadas, não morreram porque apareceu aquela borboleta ali e o cara pensou que é uma pessoa e parou o trem, né? Então, muitas vezes na nossa vida, de fato, acontecem coisas que nós não sabemos o porquê. Mas Deus, ele é como alguém que observa um labirinto de cima. Nós estamos dentro desse labirinto e ele observa de cima. Ele sabe onde vai dar. Ele sabe tudo isso. E ele muitas vezes nos tira coisas por misericórdia. Normalmente nós associamos a misericórdia de Deus com ele nos dar coisas. Mas às vezes ele nos tira por misericórdia. Nós não entendemos, mas é aquela dor que nos preserva de algo muito pior depois. Então, essa história de São Pedro Fourier, e isso que é tão comum na nossa fé, de nós confiarmos na providência divina, deve nos iluminar nessa vida. Em meio aos desesperos, em meio aos medos que nós temos, em meio a tudo aquilo que tenta nos desestabilizar. Nosso horizonte é muito estreito, a gente só fica vendo coisas, um sofrimento que está ao nosso redor ali, nos acossando, assim, nos apertando, e a gente tende a desesperar. Mas Deus sabe. Deus sabe porque a gente está passando por aquilo, às vezes é, enfim, pecado nosso, é problema nosso, entendeu? Mas há uma forma de nós garantirmos, pessoal, e que encerro para a gente passar, o socorro de Deus nas nossas vidas. Nós nos mantemos na graça com Ele. Confessados e tudo mais. Por quê? Se nós estamos na graça de Deus, Ele nos cuida como você cuida da pupila do seu olho. No Salmo, né? Como diz lá, né, no Evangelho. Não vos preocupeis porque, enfim, olhar os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua beleza, todo o seu esplendor, era tão bonito como eles. E, cara, se você olhar para pequenas coisas, você vê o cuidado de Deus, né? Uma coisa tão simples como, por exemplo, você vê um rabo de um pavão, a perfeição simétrica que é aquilo. Você vê nessa pequena coisa a ação de Deus. Isso é fruto do acaso. É, né? Então, Então assim, acaso. Mas se você não caminha na amizade com Deus, Ele cuida de você porque Ele é seu Criador e ama e quer que você volte para Ele. Mas Ele cuida como cuida das outras coisas existentes. Entendeu? Querendo que você volte para Ele. Por quê? Aqui de fato encerro. Pessoal, Deus não nos chama para estar com Ele porque Ele é um egocêntrico e que quer ser adorado porque Ele merece ser adorado. Sim, Deus merece ser adorado. Ele é o bem, a fonte de todo bem. Ele é o bem em si mesmo. Mas não é por ego divino que Ele nos chama para adorá-lo. Não, é como diz São Bernardo de Claraval, é porque Ele sabe que nós só seremos felizes estando com Ele. É por isso que Ele nos chama. Exatamente, que é nosso bem. E Ele não nos chama pela metade. O demônio se contenta com a nossa metade. Porque ele sabe se nós somos metade do demônio, na verdade somos todos dele. Deus não. Deus não pode se misturar ao mal. Portanto, Ele nos quer inteiramente. Porque Ele sabe. Aquela imagem que São João da Cruz constrói tão belamente. Mas assim, muitas vezes você se livra de amarras na sua vida, entendeu? Você é como um passarinho de muitas amarras. Você se livra de várias amarras. Mas se tiver uma, você não consegue voar. Entendeu? Então é isso. Se teu olho te leva a pecar, corta. Se você não tem força de mudar, peça força a Deus. Eu garanto que Ele vai fazer você deixar tudo aquilo que há de mal. Ele vai mudar a sua vida. É garantido. Por quê? É garantido. Porque Deus quer me ajudar muito mais do que eu mesmo quero me ajudar. Até porque, né? Como diz lá São Paulo, né? Lá num das suas várias cartas, ele diz, né? Não, foi São João, eu acho que falou, né? Que Deus nos amou ainda quando éramos seus inimigos, né? É Ou seja, a carta de São Paulo aos Romanos. Exatamente. Ou seja, a gente, o fato de estarmos aqui hoje, no caso, né?
foi um chamado de Deus, não que a gente fosse boas pessoas para que Deus nos chamasse porque éramos bons. Pelo contrário. O fato de sermos mal, né? Ou seja, Deus nos chama ainda assim. Entendeu? Ou seja, Uhum. uma coisa fantástica da parte de Deus, né? Poucas pessoas refletem a respeito disso, né? Que Deus nos ama independentemente do mal que a gente faz a Ele. Uhum. Não é verdade? É a coragem de. Muitas vezes a gente não tem a coragem de dar o passo, né? Da É. fé. Cara, a gente teme tantas coisas, mas Deus sabe do nosso coração. Se a gente pedir a Ele, meu Deus, me ajuda a dar esse passo. Pois é. Ele vai ajudar, ele vai resolver. Pedindo Dá com certo. humildade, né? Porque Com Deus, humildade. ele